Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horário vocês vão ver esse vídeo, mas estou tentando passar um pouquinho do conhecimento, porque o que a gente está vivendo hoje é meio chato, né, meus queridos? É chato, é complicado, mas a quarentena tem que ser. Se a gente tem que viver isso, vamos viver e vamos procurar não se prejudicar tanto. Vocês estão em casa, passei o material para vocês. Eu sei que é difícil ler e entender. É um pouco complicado, eu sei disso. Tem tantas coisas que a gente lê e não entende. Precisa de uma pessoa estar explicando. Aí eu não sou muito bom de vídeo, estou um pouco nervoso aqui para dar aula, é uma coisa totalmente diferente do que está com vocês olhando, e aqui só eu e a câmera. Mas eu vou tentar passar um pouco do meu conhecimento, tentar tirar algumas dúvidas para vocês. Eu espero que vocês gostem, acompanhem. Então, meus alunos do terceiro ano, essa aula é para vocês, para tentar tirar um pouquinho das dúvidas que ficaram, certo? Então, vocês pegam aquele material que eu passei para vocês e vamos ler com a gente. Vamos ler, vamos debater um pouquinho, vamos conversar. Primeiro vídeo, não ligue não. A pessoa fica assim um pouco nervoso, sem saber o que fazer, porque olha, não tem ninguém, só eu, a câmera e o computador, mas eu vou tentar passar da melhor maneira possível. Dúvidas, vocês comentam, depois vocês me perguntam no privado, depois a gente vai interagir em outro momento, mas eu vou tentar ser mais objetivo e mais claro possível, certo? Valeu, um abração, espero que todos estejam bem e vamos começar. Pronto, a apostila que eu passei para vocês, que é falando sobre compreensão e interpretação de texto, que tem uma grande diferença: compreender e interpretar. Então, compreender, como eu acho que é uma coisa assim mais fácil do dia a dia, você não tem tanta confusão, eu deixei para falar compreensão mais adiante. Vou falar um pouquinho de vocês de interpretação. Qual a diferença? Compreender e interpretar. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar um exemplo para vocês. Vamos lá, sua mãe chega para você e diz: olha, eu quero que você pegue esses 100 reais e vá pagar a venda ou pagar o mercadinho. Você compreendeu que pegou os 100 reais e foi pagar o mercadinho. Isso é compreensão. Você compreendeu o que sua mãe falou, foi lá e pagou o mercadinho. Já a interpretação é um pouco maior, requer um pouco mais de atenção, vamos dizer um pouco mais de habilidade. Vamos dizer que a mesma coisa ela faz com você. Pega os 100 reais e diz o seguinte: ó, vá no mercadinho, você precisa pagar esta conta agora, contanto que você traga mais alimentos para a gente. Aí você dizia agora, se eu devo no mercadinho 100 reais, ela me dá 100 reais para eu pagar e trazer alimento, como? Aí onde você vai interpretar? Como? Você vai usar o seu conhecimento de mundo que você tem. Aí o que é que você faz? Isso é um exemplo geral que você faz. Pegou os 100 reais, vou no mercadinho, chega no mercadinho, claro que você é uma pessoa desenrolada, só tem 100 reais, precisa pagar a conta e precisa levar alimento para casa. E a conta já está atrasada. O que fazer? Você chega, chama o dono do estabelecimento, é o seguinte: aconteceu assim, estou aqui com o dinheiro para pagar você, mas eu preciso levar algum alimento para casa. Então vamos fazer o seguinte: vou pagar 50% do que eu devo e os outros 50% eu vou comprar de alimento. Então vou ficar devendo 50% a você, quando for daqui a 2, 3 dias eu vou pagar o restante, ok? Aí isso aconteceu o quê? Você interpretou. Então quer dizer, você pegou o mesmo recurso que você tinha, agora você usou uma habilidade diferente para conseguir resolver a situação. Isso é interpretação. Entendeu? Viu a diferença? Compreender e interpretar? Vamos lá. Pronto, na apostila, gente, eu mandei para vocês, mandei algumas orientações. Vamos lá. Então, começando tem, para interpretar bem, todos têm dificuldades com a interpretação de textos.
Isso é fato, todos. Eu digo todos, porque todo mundo interpretar, você tem que estar bem maduro, e tem que ter uma habilidade grande, tem que ler muito, tem que prestar atenção nas coisas. Não é só, vou pegar esse texto e vou interpretar. Tem que ter habilidade, tem que ter vontade, essa é a palavra. Vamos lá. Encare isso como algo normal, inevitável. Importante é enfrentar o problema e, com segurança, progredir. Aliás, progredir muito. Leia com atenção os itens abaixo. Foram alguns tópicos que eu preparei para vocês, para a gente tentar sanar esse medo que a gente tem de interpretação. Porque o Enem está aí, né? E o Enem cobra muito interpretação. Claro, se a gente tiver um conhecimento, ajuda bem mais. Mas enquanto a gente está estudando ainda, e se a gente domina bem o interpretar, isso já vai dar uma ajuda bem maior a vocês. Primeiro, desenvolva o gosto pela leitura. É o que eu sempre digo. Gente, vocês querem aprender língua portuguesa, como é que faz? Não tem outro segredo. Leitura. Quanto mais a gente lê, mais a gente aprende. Falo isso sempre nas minhas aulas, toco muito nessa tecla. Ah, professor, não gosto de ler, não, tem muita coisa. Pega um livro chato. Gente, para a gente pegar o hábito da leitura, a gente começa pelaquela leitura que a gente gosta, que a gente se satisfaz. A gente vai lendo devagarinho. Como é que eu digo? Evite ler com pressa, porque às vezes a gente, quando está lendo com pressa, o que acontece? A gente lê com a mente, atropela as palavras. Isso não é só você não, todos acontecem isso. Comigo, quando eu estou um pouco nervoso, agora não, estou nervoso porque estou fazendo esse vídeo com vocês. Se eu for ler algo depressa, aí a mente lê primeiro do que com os olhos. Aí como assim ler com a mente e depois com os olhos? Porque com os olhos a gente enxerga a palavra. E se você lê devagar, lê com os olhos, você, além de enxergar a palavra, você está aprendendo a falar, está aprendendo a escrever, está aprendendo a se comportar e conhecendo um mundo diferente. Porque leitura, eu sempre falo, é como se você estivesse conversando com alguém, passando alguma informação para você. O seu amigo imaginário é o livro. Por isso essa importância. Vamos lá. Olha, desenvolva o gosto pela leitura. Leia de tudo. Jornais, revistas, livros, textos publicitários, listas telefônicas, bulas de remédio. E o que você pensar, leia. Agora é ler para entender. Não é ler para terminar. Eu quero ler isso porque o professor mandou e eu quero terminar logo. Não, também não é assim. Você tem que ler com cuidado, prestando atenção, principalmente daqueles assuntos que a gente trabalhou anteriormente, a classe da morfologia, conhecendo as palavras, conhecendo a sintaxe dentro do texto, das frases, das orações. Isso, você prestando atenção, tudo isso fica mais fácil de você compreender o texto. Vamos lá. Mas leia com atenção, tentando pacientemente aprender o sentido. O mal é ler por ler, para se livrar. Nunca faça isso. 2. Aumente seu vocabulário. Os dicionários são amigos que precisamos consultar. Faça exercício de sinônimos e antônimos. Gente, essa é a chave. Porque o texto, às vezes, ele bota uma palavra que você não conhece, é uma coisa tão simples. O que é que acontece? Você diz, meu Deus, eu não conheço essa palavra. Por quê? Falta de leitura. Falta de um bom dicionário do seu lado. Quando a gente conhece a palavra, a gente procurar ela. Procurar saber, procurar interagir. Por isso que quanto mais a gente lê, mais a gente aprende. Isso é uma das dicas que não pode ser esquecida. Vamos lá. 3. Não se deixe levar pela primeira impressão. Há textos que metem medo. Verdade. Tem muito texto que você olha assim, muito texto técnico. Pelo amor de Deus, o que é que eu vou fazer? Mas a gente tem que seguir. Na realidade, eles nos oferecem um mundo de informações que nos fornecerão grande prazer interior. Abra sua mente e seu coração para o que o texto lhe transmite, na qualidade de um amigo silencioso, que eu acabei de dizer. Trate a leitura como um amigo seu, algo que ele tem para lhe dizer, aquele amigo imaginário, aquele amigo confidente, é o livro. 4. Ao fazer uma prova qualquer, prova, independente de que prova seja, leia o texto 2 ou 3 vezes. Ah, professor, não tenho tempo. Mas ele é bom. Sempre é bom você ler com atenção, com calma. Mas se não tiver tempo, você lê a primeira leitura, agora lê com atenção redobrada. Eu sempre vou gostar uma dica, o seguinte: você leia logo a questão.
Porque quando a gente lê a questão, o cérebro já vai se adaptando. Quando você volta ao texto, já fica mais fácil de encontrar a resposta. Vamos lá. Lê o texto 2 ou 3 vezes, atentamente, antes de tentar responder a qualquer pergunta. Primeiro, é preciso captar sua mensagem, entendê-lo como um todo. E isso não pode ser alcançado com uma simples leitura. Dessa forma, lê algumas vezes. A cada leitura, novas ideias, sempre assimiladas. Tenha a paciência necessária para agir assim. Só depois tente resolver. Claro que você tem que ter paciência. Também não é isso, não estou entendendo, e você vai logo se desesperar. Não. Tenha paciência. Que se a gente tem uma coisa que é muito inteligente, é o nosso cérebro. Agora, quando a gente sabe usar ele, se a gente não souber, aí ferrou. Quinto, as questões de interpretação podem ser localizadas, por exemplo, voltadas só para um determinado trecho. Tem aquele texto enorme, mas às vezes num trecho está toda a resposta. Onde a gente tem que ter essa habilidade de identificar onde está a resposta. Quando a gente identifica, não se preocupa com o texto todo, só com aquele pedacinho. Ou referir-se ao conjunto, às ideias gerais do texto. No primeiro caso, leia não apenas o trecho, às vezes uma linha, referido, mas todo o parágrafo em que ele se situa. Isso quer dizer o quê? Não leia só aquela linhazinha, leia o parágrafo todo, porque às vezes o contexto está dentro do parágrafo, não daquele pedacinho, como algumas questões de leia a linha 5, não, como ler o parágrafo todo para ficar melhor de compreender, certo? Lembre-se, quanto mais você lê, mais entenderá o texto. Tudo é uma questão de costume. E você vai acostumar-se a agir dessa forma. Então acredite nisso, alcançará seu objetivo. 6. Há questões que pedem conhecimento fora do texto. Como eu disse, você tem que conhecer de tudo um pouco. Você é um cara desenrolado, um cara vivido. Saber de todas notícias, de todas o que ocorre ao seu redor, certo? Vamos lá. Por exemplo, ele pode aludir uma determinada personalidade da história ou da atualidade e ser cobrado do aluno ou candidato o nome dessa pessoa ou algo que ela tenha feito. Por isso é importante desenvolver o hábito da leitura. Como já foi dito, procure estar atualizado lendo jornais e revistas especializadas. Gente, agora eu quero falar um pouquinho com vocês, paráfrase. Você pode perguntar, o professor botou isso e não explicou. Expliquei. Isso tem a ver com figuras de linguagem, vamos dizer. Mas eu até, quando eu preparei a apostila de vocês aqui, deixei bem explicado, bem detalhado. Mas se gerou algumas dúvidas, nós vamos tentar tirar agora. Veja bem, paráfrase chama-se paráfrase, a reescritura de um texto sem alteração de sentido. Então quer dizer o que? Você lê uma história, vai falar essa história com outras palavras, sem precisar mudar o sentido da história. Isso é paráfrase, certo? Vamos lá. Questões de interpretação com frequência se baseiam nesse conhecimento, nessa técnica. Vários recursos podem ser utilizados para parafrasear um texto. Primeiro, o que é uma paráfrase? Emprego de sinônimos. Costumam muito colocar sinônimos. Veja bem, embora voltasse cedo, deixava os pais preocupados, conquanto retornasse cedo, deixava os genitores preocupados. Olha só, primeiro, embora voltasse cedo, agora mudou, conquanto. Então quer dizer, o contexto está o mesmo, só mudou as palavras, entenderam? 2, emprego de antônimos. Isso tudo a gente tem que dominar. Ah, professor, mas eu não domino isso não. Então é bom você voltar, estudar o que é o sinônimo, o que são os antônimos, o que são as figuras de linguagem usadas, porque isso cai muito. Emprego de antônimos, com apoio de uma palavra negativa. Ele era fraco. Eu quero dizer a mesma frase. Como eu falo? Ele não era forte. Usei outras palavras, mas com o mesmo sentido. 3. Utilização de termos anafóricos. Isto é o quê? Que remete outros já citados anteriormente. Vamos lá. Paulo e Antônio já saíram. Aí você poderia fazer: Paulo foi ao colégio, Antônio ao cinema. Parafraseando ficaria: Paulo e Antônio já saíram, aquele já foi ao colégio, este ao cinema. Que aquele é Paulo, este é Antônio. Troca do termo verbal por nominal e vice-versa. É necessário que todos colaborem.
Aí você pode trocar o seu termo verbal pelo termo nominal. É necessária a colaboração de todos, tá vendo? Que mudou a palavra, não mudou o sentido. Quero o respeito do grupo. Quero que o grupo me respeite. Tá vendo? Que mudou, mas não alterou o sentido. Quinto, omissão de termos facilmente subentendidos. Nós desejamos uma missão mais delicada, mais importante. Olha só como ficou. Desejávamos missão mais delicada e importante. Sexto, mudança de ordem dos termos no período. Então, a mudança de ordem da frase. Às vezes o verbo vem antes, o substantivo depois, aí dá uma mudança, mas o sentido fica o mesmo. Lendo o jornal, cheguei à conclusão de que tudo aquilo seria esquecido após 3 ou 4 meses de investigação. Cheguei à conclusão, lendo o jornal, de que tudo aquilo, após 3 ou 4 meses de pesquisa, seria esquecido. Está vendo, gente? A gente muda algumas palavras, nosso sentido fica igual. Preste atenção. Caso você tenha dúvida, volta e vê a aula novamente, vê o vídeo novamente, para ver se entende melhor. Certo? Mudança de voz verbal. A mulher plantou uma roseira em seu jardim. Está na voz ativa, que a gente estudou, lembra? Primeiro ano, nono ano, por aí, a gente fez essa revisão. Uma roseira foi plantada. Então, quer dizer, a mulher plantou. Uma roseira foi plantada pela mulher em seu jardim. Então, saiu da voz ativa, foi para a voz passiva. Vamos lá. Observação. Se o sujeito for indeterminado, verbo na terceira pessoa do plural, que a gente já estudou isso também, se é um sujeito expresso na frase, haverá 2 mudanças possíveis. Plantaram uma roseira, plantaram a voz ativa. Uma roseira foi plantada. Então, quer dizer, mudei a palavra, mas o contexto é o mesmo. Ou plantou-se uma roseira, voz passiva sintética, certo? Vamos lá, continuando. Troca do discurso. Naquela tarde, Pedro dirigiu-se ao pai dizendo: cortarei a grama sozinho. Discurso direto. Então, veja, Pedro dirigiu-se ao pai. Pedro foi direto, certo? Já mudando o contexto, o discurso para um discurso indireto, como fica? Naquela tarde, Pedro dirigiu-se ao pai dizendo que cortaria a grama sozinho. Então, dirigiu-se ao pai dizendo. Então, veja bem como mudou. Primeira diz: naquela tarde, Pedro dirigiu-se ao pai dizendo: cortarei a grama sozinho. Já a outra, naquela tarde, Pedro dirigiu-se ao pai dizendo que cortaria a grama sozinho. Então, olha só, esses 2 pontinhos foi onde fez toda a diferença, porque deu uma pausa para uma fala. Já a outra, ele colocou o trecho todinho no período. Então, já tem uma grande diferença quando a gente vai falar. Nono, troca de palavras por expressões perifrásticas, que é da perífrase. Vamos lá. Castro Alves visitou Paris naquele ano. Então ele quis usar uma figura de linguagem. É como ficou o poeta dos escravos. Quem é o poeta dos escravos? Castro Alves. Visitou quem? Quem é Paris? A cidade de luz, naquele ano. Está vendo? Que trocou os termos, mau sentido é o mesmo. Então vocês têm que se ligar a isso. Interpretações gostam de fazer muito isso. Vamos lá, próximo. Troca de locuções por palavras e vice-versa. O homem da cidade não conhece a linguagem do céu. O nome da cidade. Eu não quero botar o nome cidade. Como é que eu falo? Como é que eu faço? O homem urbano não conhece a linguagem celeste do céu. Tá vendo? A gente muda a palavra, mas o sentido fica o mesmo. Não tem como a gente perder o sentido da coisa. Isso é paráfrase, certo? Vamos lá, esse textozinho aqui, ó. O que foi a explicação que nos diz? Da cidade do céu são locuções adjetivas e corresponde aos adjetivos urbanos e celestes. É importante reconhecer um bom número de locução adjetiva, vigente. A gente viu isso de agora, um ano passado, segundo ano, a gente falou de locução adjetiva, não sei se vocês estão lembrados, mas é bom a gente dominar isso porque eles usam muito esse recurso, certo? Vamos continuando, certo? Vou pular um pouquinho para não se estender muito, que o vídeo fica cansativo. Aí eu vou para atividade para vocês, para a gente comentar um pouquinho uma atividade aqui, certo? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, a prática. Vamos praticar um pouquinho o que eu falei.
porque esse vídeo, a intenção é para tirar algumas dúvidas, porque o material vocês têm, vocês começam a estudar a dúvida, pega esse vídeo, dá uma olhadinha para ver, ficou com alguma dúvida ainda, manda uma mensagem para mim que a gente tenta tirar da melhor maneira possível. Vamos fazer uma atividade aqui, só para a gente entender um pouco o que foi falado. Texto 1. Salustiano era um bom garfo. Olha só, era um bom garfo. Então, ele já usou uma palavra diferente do usual. Então, ele está parafraseando a frase. Eu poderia dizer isso, Salustiano comia bem, ou era um comilão. Está vendo como ele usou esse recurso para tentar instigar a inteligência do candidato, do aluno, porque ele instiga isso para ver se você está ligado no que o texto está pedindo. Veja bem, mas o jantar que lhe havia oferecido nada teve de abundante. Quando voltará a jantar conosco? Perguntou-lhe a dona da casa. Agora mesmo, se quiser. Então, barantarará e tarará. Primeiro, a figura de linguagem presente no primeiro período do texto é o quê? Isso é uma figura de linguagem que ele usou, é um recurso. Então, que figura de linguagem é? A gente viu no primeiro ano, nós falamos muitos, que é metonímia, letra D. É interessante, por quê? Então, ó, a letra D, temos aqui um tipo de metonímia. Há uma troca, ser um bom garfo, comer bem. Há muitas questões hoje em dia envolvendo figuras de linguagem. Estude bem o segundo capítulo, que a gente vai ver mais adiante, onde elas aparecem. Note que este tipo de metonímia não é fácil, porém, conhecendo bem as outras figuras, dá para fazer por eliminação. Então, gente, a gente tem que estudar bastante, ler bastante, voltar àqueles assuntos anteriores, que ele gosta de cobrar muito isso em prova. Então, vamos lá. Deixa eu ver mais uma aqui para passar para vocês. Veja bem. Essa aqui, o 3. O adjetivo que não substitui, sem alteração nesse sentido, a palavra abundante é. Então, entender bem a pergunta. Isso referente ao texto. O adjetivo que não substitui. Que não substitui. Não é o que substitui, é o que não substitui. Sem alteração no sentido da palavra é. Aí, essa questão aqui a gente tem que, vamos dizer assim, tem que saber as palavras sinônimas, porque se a gente não souber, vai olhar para aqui e vai dizer, meu Deus, e agora o que eu falo? O que é uma copiosa? O que é uma frugal, opípara, lauta, abundosa? Aí ferra, aí complica. Então, como a gente vai saber? Tem que saber usar sempre dicionário, fazer muita leitura para a gente saber as palavras sinônimas. Veja bem, então ele diz o seguinte, a palavra frugal é o oposto de abundante. Então, abundante é o oposto. Então, essa é a única, e as outras são sinônimas de abundante. Então, essa é a única que dá o contrário do que ele quer dizer, que não substitui, sem alteração. É essa, frugal. Certo, gente? Então, pessoal, eu vi com vocês algumas questões, tentei explicar um pouquinho, e eu espero que vocês tenham gostado. E ativa aí o sininho, que eu sempre vou tentar gravar mais alguns vídeos para vocês. Curte aí o vídeo, dúvidas, manda um zap, pode ser no privado. Eu sei que é chato às vezes, porque são muitos alunos, mas eu posso demorar a responder, mas respondo. Vai ter um momento do grupo que a gente vai abrir como essa semana mesmo, que eu vou abrir o grupo com vocês para a gente questionar. Vou mandar outro material muito bom para vocês. A professora já mandou um sobre o Clube da Leitura. Estou tentando de preparar ele, está muito bom, é questão de leitura mesmo. Então, só tenho que agradecer vocês, muito obrigado pela paciência e até a próxima.